Hoje, em português, a gente vai começar revendo sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. E dependendo do lugarzinho onde essa sílaba estiver, ela recebe uma classificação. Se a sílaba forte ela for a última, eu vou ter uma palavra oxítona. Se a sílaba tônica estiver na penúltima, eu tenho uma paroxítona. E se eu tiver uma sílaba forte, a tônica, na antepenúltima, eu tenho uma palavra proparoxítona. E as palavras proparoxítonas, elas têm uma particularidade, porque toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Você não vai achar uma palavra proparoxítona sem acento. Então, a gente tem exemplo de médico, lâmpada, ônibus. Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, para dar uma recapitulada. Olha, aqui, a palavra, ó. Faltou acento. Ônibus. Tá vendo a palavra ônibus? A palavra ônibus, eu tenho a sílaba forte aqui, ó, no O. E ele está acentuado. Prestando atenção, galera, que eu tô vendo gente voando aí. Então, como que eu faço a contagem, ó? O bus, ela é a última sílaba. Ela é a última. O ni, ela é a penúltima sílaba. E o O é a antepenúltima. Então, se a minha sílaba forte está na antepenúltima, eu tenho uma palavra proparoxítona, tá? Eu tenho uma palavra proparoxítona. Ah, vamos ver uma outra palavrinha aqui. Ó, botar aqui. Casamento. Olha, eu costumo ensinar cantar a sílaba. Você olha casamento, o casamento não tem acento. Aí você fica, e agora? Qual é a sílaba forte? Ah, eu acho que a sílaba forte é o to. Então eu vou falar ela com mais força para ver se tá certo. Se fosse o to, a palavra seria pronunciada assim, ó, casamentou. É assim que a gente fala? Casamentou? Não. Então, como que a gente pronuncia? A gente pronuncia casamento. Então, significa que o men é a sílaba forte. Então, eu vou olhar, o to, ela é a última sílaba. E o men, ela é a penúltima sílaba. Então, significa que casamento é uma paroxítona. Ok? E aí, eu tenho, por exemplo, a palavra café. Eu tenho café. Ali, ela já me ajuda porque ela tem acento, né? Então, eu tenho o acento que fica no fé. O fé, olha, o fé, ela é a última sílaba. Então, se ela é a última sílaba, ela recebe a classificação de oxítona. Então, tá aí, tá? Tem que prestar atenção que a gente faz essa contagem de sílaba da última pra lá, ó. Ó a minha setinha preta aqui, ó. Tá? É daqui pra lá, tá? Do final da palavra pra lá. Ok? Então, vamos voltar lá para a folhinha. E aqui na folhinha, então, nós temos falando, ó. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força ou intensidade. Quanto à posição da sílaba, as palavras podem ser oxítona, a última sílaba, ó. Café, colar, Amapá. Paroxítona, a penúltima, berçário, polícia, feitiço. E proparoxítona, a antepenúltima, pólvora, alfândega, ônibus, médico, lâmpada. Aqui vem algumas regrinhas, olha. Palavra oxítonas terminadas em
é, ó e em, e os seus plurais. Exemplo, elas vão receber acento, essas regrinhas aqui. Amapá, compôs, reféns, bambolê. Nas palavras oxítona, os ditongos abertos, aquele que a gente fala com a boquinha aberta, ei, eu e oi, com os seus plurais também, são acentuados, ó, herói, troféus, papéis. Oxítonas terminadas em i, u, também com seus plurais, também são acentuadas, ó, Piauí, tuiuiu. Agora, palavras proparoxítonas. Acentuamos as paroxítonas, terminadas em L, N, R, X, I, U, PS, A, ão, e os seus plurais também. Exemplo, lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, ímã, sótão, álbum. Paroxítona terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, também são acentuadas. Vácuo, insônia, subúrbio. Atenção, ditongos abertos, ei, oi, eus, e os seus plurais, não são mais acentuados. Então tem aqui o exemplo, ó, ideia, apoia, colmeia. Atenção, não utilizamos mais acentos no I e no U quando nas palavras paroxítonas essas letras vierem depois de um ditongo. Feiura, baiuca, bocaiúva. Palavras proparoxítonas, todas são acentuadas. Ó, matemática, trânsito, farmacêutico, estético. E agora nós temos os monossílabos. O que são os monossílabos? São aquelas palavrinhas que elas ficam sozinhas, elas não têm separação. Lembra que quando a gente estuda a separação de sílaba, uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba. Então, nós estamos falando dos monossílabos. Então, tem aqui, ó, os monossílabos, conforme a intensidade, podem ser tônicos ou átonos. Monossílabos tônicos possuem autonomia fonética, fonética é a fala, tá? Sendo proferidos fortemente na frase onde aparecem. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, i, o, com os seus plurais. Então, a gente tem aqui, ó, lá, cá, pé, mês, só, pó, nós, pois. Exemplos de monossílabos tônicos que não são acentuados. Bem, bom, dor, flor, lei, luz, mar, mal, nós aqui de nozes, tá? De fruta, sol, trem, voz e etc. Agora aqui nós vamos falar sobre monossílabos átonos. Não possuem autonomia fonética, sendo falados fracamente como se fossem sílabas átonas das palavras a que se apoiam. Então, o exemplo dos monossílabos átonos: a, o, uns, me, te, se, lhe, nos, de, em, e, que e assim sucessivamente. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as 2 folhinhas de sílaba tônica, tá bom? Vou marcar aqui uns minutinhos e a gente volta corrigindo. Aqui na primeira questão, vem um pedacinho de um poema, ó. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé, tá? Então aqui vocês vão retirar os monossílabos tônicos e os átonos, tá? Monossílabo, aquele que tem uma sílaba só, tipo dó, nem, ré, pé. E vão colocar aqui os átonos, que são fracos, e os tônicos, que são fortes, e alguns com acento. Aqui vem pedindo para justificar a acentuação das palavras. Corre na folhinha anterior, que vai ter lá, por exemplo, bíceps. Vocês vão ver se ele é oxítono, se ele é paroxítono, se ele é proparoxítono. Aí você vai dizer, ele é isso terminado em PS. Tórax, paroxítono terminado em X. É só olhar na folhinha anterior. Na tirinha abaixo, há 2 palavras oxítonas acentuadas e uma proparoxítona, que também é acentuada. Identifique e copie aqui na linha. Vocês vão ver quais são as 2 palavras oxítonas, vão colocar aqui, e qual é a palavra proparoxítona. Prestem atenção, aqui ó, o Cebolinha tá falando já. Cuidado, hein?
Cuidado, já ele é um monossílabo, tá? Cuidado, ele não é oxítono. Agora na outra folha, leia. A amarela, bolsa de Gabriela, tem presilha para o cabelo e uma fita, uma carteira de tela e uns trocados, um pente de madrepérola. Observe as palavras destacadas e arrume-as nos lugares corretos. Vocês vão aqui, ó, colocar quais são as palavras proparoxítonas e aqui vocês vão trabalhar com as paroxítonas. Como? Dividindo elas em dissílaba, trissílaba e polissílaba. Dissílaba, palavra, um exemplo, bolsa. Bolsa é paroxítona, só que ela só tem 2 sílabas, então eu vou vir aqui em dissílaba colocar. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílabas, 4 ou mais sílabas. E aqui nós temos uma cruzadinha para vocês preencherem na vertical, que é em pezinho, e na horizontal, que é deitadinho, e aqui embaixo estão as dicas, tá? Vou marcar um tempinho para a gente voltar e corrigir. Então, vamos começar a conferência aqui. Olha, os monossílabos tônicos que estavam no textinho, tão, quer, ser, não, dó, ré e pé. Os átonos, nem, mas, na e do. Na segunda questão, justificando a acentuação das palavras. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Letra B, tórax, paroxítona terminada em X. Letra C, pântano, proparoxítona, todas são acentuadas. Letra D, boné, oxítona terminada em E. E letra E, época, proparoxítona, todas são acentuadas. Na terceira questão aqui, na tirinha, nós temos o diálogo do Cebolinha e do Cascão. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Perguntou o Cascão, né? Sentiram falta. E aqui era para retirar 2 oxítonas e uma proparoxítona. As 2 oxítonas, você e será, e a proparoxítona, Mônica. Nas paroxítonas, que são dissílabas, a gente teve bolsa, fita, tela e pente. Nas trissílabas, presilha, cabelo, carteira e trocados. Polissílaba, amarela e Gabriela. E proparoxítona, nós tivemos madrepérola. Aqui na cruzadinha, botei coloridinho para poder ficar mais fácil para visualizar o que está deitadinho e o que está em pé. É só conferir. Aqui a gente vai ver linguagens e sentidos de uma palavra. Linguagem verbal, não verbal e mista. Nós já comentamos sobre isso na outra aula. Linguagem verbal são aquelas que utilizam palavras para estabelecer a comunicação, que são utilizadas tanto na escrita como na oralidade. Então tá aqui, a gente tem uma plaquinha escrito: é proibido fumar neste local. Então ela é verbal. A linguagem não verbal, nós temos aqui, né, essa aqui do meio, que só tem um cigarro com aquele corte. Então não utiliza palavras, tá? Recorre a outras formas de comunicação, gestos, sinais, símbolos, cores, luzes, imagens, mímicas. Então, tudo que não se utiliza palavras é denominada uma linguagem não verbal. Por exemplo, você vê um semáforo verde, amarelo e vermelho. Você já sabe o que significa, não precisa ter nada escrito, apenas as cores. E a linguagem mista, tá vendo aqui, ó? Aqui tem o cigarro, aqui tem o símbolo. Então, tá aqui o símbolo, o cigarro cortadinho e embaixo escrito proibido fumar. Então, eu utilizei os 2 tipos de linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal. Quando eu utilizo os 2, a gente dá o nome de linguagem mista ou híbrida, mas a gente fica só com linguagem mista, tá? A qual agrega as 2 modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e a não verbal para poder, né, passar sua mensagem. Nas histórias em quadrinhos, em acompanhamentos à história por meio dos desenhos e das falas dos personagens. Agora, sentido próprio e figurado das palavras. Já é um outro ponto. Pela própria definição,
podemos perceber que a palavra é composta por duas partes, uma delas relacionada à forma escrita e os dos sons. Em relação ao significado, as palavras se subdividem assim, ó, sentido próprio e figurado. Próprio é o sentido literal, ou seja, o sentido comum que usamos dar às palavras. Sentido figurado é um sentido simbólico que podemos dar a uma palavra. Por exemplo, eu digo assim, ó, a Lana é uma flor de menina. Quando eu digo uma flor de menina, eu estou usando o sentido figurado. Por quê? Porque a Lana, ela não é uma flor. Eu disse que ela é uma flor de menina para dizer que ela é uma menina doce, que ela é uma menina meiga, tá? Então, não estou dizendo que ela é uma flor. Aí agora eu digo assim, olha, eu plantei uma flor no meu jardim. Eu peguei a florzinha, o objetinho, flor, e plantei. Então, aí é o sentido próprio, tá? Então, aqui também vem mostrando um exemplo. Ó, vamos analisar a palavra cobra. Primeiro, ó, a cobra picou o menino. Então, eu tenho aqui um sentido próprio da palavra, tá? Porque realmente a cobra é uma cobra. É o bichinho cobra, tá? Agora, vamos olhar aqui no outro exemplo. Aqui eu já tenho aqui em cima, ó. A sogra dela é uma cobra. Não é que a sogra é o bicho cobra. A cobra ali, naquele sentido, quis dizer que ela era uma pessoa chata, desagradável, né? Outro exemplo, o cara é cobra em computador. Nesse caso aqui, cobra quer dizer uma pessoa que conhece muito uma coisa, ele é um expert, ele é fera, tá? Então, no item 1, o termo cobra é no sentido próprio da palavra. Nos itens 2 e 3 é o sentido figurado. Podemos, então, concluir isso aí, significante e significado. O que é linguagem formal e informal? Nós também já batemos um papo na sala sobre isso, na qual eu expliquei que a linguagem formal é aquela que a gente usa em cartas, em documentos, para se dirigir a autoridades. E a linguagem, carta, que eu falo carta comercial, tá, gente? E a linguagem informal, nós usamos no nosso dia a dia, usamos nas nossas mensagens, em postagem, em rede social. É uma linguagem onde inclui gíria também, tá? Então tá aqui, ó, informal, oposta à linguagem formal, é utilizada em contextos informais e descontraídos de comunicação. Alguns contextos em que a linguagem informal é usada são conversas de familiares, amigos, bilhetes, cartas pessoais, mensagens trocadas pela internet ou celular e etc. Formal. A linguagem formal pode também ser chamada de linguagem culta ou padrão, tá? Uma linguagem formal é uma linguagem culta. Ela é variante ensinada nas escolas, presentes nos manuais de gramática e documentos oficiais. Todo tipo de registro formal é feito utilizando a linguagem formal. Foi o que eu disse, são documentos. Documentos, tá? Eles são utilizados em linguagem formal. Formal. Exemplo. Caramba, tô perdido, não sei como chegar no hotel. Esse trecho está escrito na linguagem informal, visto que faz uso de gírias cotidianas como caramba, expressões utilizadas oralmente como tô, né? Tô perdido. A palavra tô, ela não existe. Esse tô significa estou. Tá? É uma gíria que a gente usa. Agora, olha a diferença. Estou perdido, não sei como chegar ao hotel. Desta vez, o mesmo texto sem a gíria está escrito de maneira formal. Observe o uso da palavra estou e não tô, abreviado e informal, como no trecho anterior. E agora aqui, agora aqui, ó. E aí, como é que você anda? Totalmente informal essa forma de dizer. Muitas gírias, temos abreviações aqui, ó. Como é que você anda? Você é quem? Você, né? E olha a diferença agora para a fala formal. É a mesma frase, significa a mesma coisa, só que de forma formal. Olha, como é que você está? Totalmente diferente, né? Então, o que vocês vão fazer?
vão agora observar aqui na primeira questão, leia atentamente e coloque V ou F, tá? Vocês vão ler as frases e vão ver se elas são verdadeiras ou falsas. Depois vocês vão ler a tirinha, né, do Cascão com a sua mãe, para poder responder a questão aqui. Qual é a linguagem que está na tirinha? Somente linguagem verbal? Somente linguagem não verbal? Ou linguagem verbal e não verbal, mista, tá bom? E aqui, ó, observe as imagens, tem aqui um E de permitido estacionar, aqui do cigarro, proibido fumar, e aqui a mulher com uma lâmpadazinha que ela teve uma ideia. Então, que tipo de imagem, que tipo de linguagem tem em cada imagem dessa aqui? Qual é o tipo de linguagem? Aí vocês vão dizer se todas elas só são verbais, se elas são não verbais ou se elas são mistas. E traduzem em linguagem verbal a mensagem em cada uma. Então vocês vão vir na primeira linha, vão dizer o que a primeira placa significa. Na segunda linha, a segunda imagem. Na terceira linha, a terceira imagem. 4. Seu olhar queima e o sol queima. O que há de comum entre o olhar e o sol? O que os dois fazem? Tá? Letra B. Em uma das frases, o verbo foi usado no sentido figurado. Não é queimar de verdade. Justifica a sua resposta. O que ele está querendo dizer? Já que queimar, ele não vai queimar mesmo de verdade, o que ele está querendo significar? O que ele está querendo dizer? E na quinta questão, vocês vão ler esse texto e vão dizer se eles estão utilizando uma linguagem formal ou informal, que é a mesma coisa de não formal, tá? Então, era isso que eu queria